E se eu te dissesse que o lugar mais alto do mundo está mais próximo do inferno do que do céu? Em La Rinconada, o que separa a riqueza da miséria é a mesma linha tênue que divide a vida da morte. A 5.100 metros de altitude, no topo do mundo, essa cidade desafia até os mais destemidos. O ar é escasso, o ouro é abundante e a esperança quase inexistente. Mas o que realmente assombra La Rinconada não está apenas nas profundezas das minas, e sim nas práticas sombrias que seus habitantes recorrem para sobreviver. Você está pronto para encarar uma realidade brutal, onde as crueldades mais apavorantes, incluindo sacrifícios humanos, ainda existem? Hoje, o belo mundo vai te levar para explorar o que torna este lugar tão singular. Prepare-se para descobrir uma cidade onde a sobrevivência é um jogo de sorte e o diabo é quem dá as cartas. Número 1. Localização e dados geográficos. La Rinconada está cravada nas alturas geladas dos Andes peruanos, no distrito de Ananéa, em plena região de Puno. Esse pedaço remoto do mundo, quase na fronteira com a Bolívia, é tão isolado que parece estar em outro planeta. A cidade está a mais de 1.400 quilômetros de Lima, a capital do Peru, e uma viagem entre esses dois pontos pode durar quase um dia inteiro. Já deu para perceber que chegar até lá não é tarefa fácil, né? Situada a incríveis 5.100 metros acima do nível do mar, La Rinconada desafia até os mais corajosos. O clima é implacável. As temperaturas raramente ultrapassam 0 graus Celsius, e o ar rarefeito transforma a vida diária em um teste constante de resistência. O caminho até essa cidade é tão complicado quanto o próprio ambiente. Poucos se arriscam pelas estradas precárias que levam a este local distante e inóspito. A geografia ao redor é de tirar o fôlego, com montanhas cobertas de neve que criam um cenário de beleza extrema. Só que, por outro lado, La Rinconada enfrenta sérios desafios ambientais e de infraestrutura, tornando a vida difícil de ser vivida. Um cenário brutal e inimaginável. E por que alguém escolheria viver em um lugar tão hostil? A resposta é simples: ouro. Número 2. História. A história de La Rinconada não é tão antiga assim. Tudo começou há poucas décadas. Antes da descoberta do ouro, o que havia ali era uma pequena vila com apenas algumas centenas de pessoas, que viviam basicamente da agricultura de subsistência e do pastoreio nas montanhas. Mas no final dos anos 1980 e início dos anos 1990, tudo mudou. A febre do ouro varreu a região, trazendo consigo a promessa de riqueza rápida. Com a descoberta de veios ricos de ouro e o aumento no valor do metal, milhares de pessoas começaram a migrar para La Rinconada, todas em busca de uma vida melhor, ou, pelo menos, mais lucrativa. O pequeno vilarejo explodiu em população, mas sem qualquer planejamento. O resultado? Uma cidade caótica, desordenada e com infraestrutura mínima. Entre 2001 e 2009, estima-se que a população tenha crescido 235%, saltando de 30 mil para, atualmente, cerca de 50 mil habitantes. E se você deve estar se perguntando como é viver em La Rinconada, a resposta, infelizmente, não é nada agradável. Número 3. O inferno na Terra. La Rinconada cresceu rápido, mas o mesmo não aconteceu com sua infraestrutura. Na verdade, viver ali é como encarar um verdadeiro pesadelo. Imagine só, além de enfrentar a falta de oxigênio, com até 50% menos ar disponível do que o normal, os moradores convivem com um cenário que mais parece um lixão a céu aberto, já que não há sistema de coleta de lixo. Mesmo com todo o ouro que poderia prometer riqueza, a realidade é bem diferente.
A estrada que leva à cidade até parece decente nos primeiros 130 quilômetros, mas o resto do trajeto é um verdadeiro desafio. Buracos, falta de segurança e total precariedade. Saneamento básico? Nem pensar. A cidade não possui sistema de esgoto, tratamento de água ou coleta de lixo. As pessoas aqui queimam ou enterram seus resíduos nos arredores da cidade, o que só agrava a já grave poluição da região. As águas residuais, e aqui entendam água de lixo, fezes e urina, escorrem pelas ruas sem controle, e as casas, que mais parecem barracos de metal, não têm eletricidade nem aquecimento. Com temperaturas que podem chegar a 10 graus Celsius negativos durante boa parte do ano, o cotidiano em La Rinconada se transforma em uma verdadeira batalha pela sobrevivência. A higiene também está longe de ser ideal. Muitas famílias nem sequer têm cozinhas ou banheiros próprios, o que as obriga a usar espaços públicos para suas necessidades básicas. Para piorar ainda mais a situação, a água é transportada de geleiras próximas por meio de uma verdadeira teia de mangueiras improvisadas. Se existe um lado positivo nessa história, e olha que chamá-lo assim é quase uma ironia, é que as baixas temperaturas impedem que o lixo orgânico apodreça rápido, o que evita o cheiro insuportável que seria comum em lugares com condições semelhantes. Não é à toa que esse lugar carrega os apelidos de o inferno na terra, a mina do diabo e um dos lugares mais horríveis do mundo. E para completar, ela está aos pés da montanha La Bella Dormiente, que ironicamente ganhou esse nome devido ao seu formato, um contraste triste com a realidade dura dos seus arredores. Número 4. A vida a 5.000 metros de altitude. Se você acha que os desafios já são enormes, viver a mais de 5.000 metros de altitude em La Rinconada eleva tudo a um nível extremo, literalmente. O primeiro grande obstáculo para os moradores é a falta de oxigênio. Por estar tão alto, o ar é muito mais rarefeito, o que significa que eles respiram apenas metade do oxigênio que teriam ao nível do mar. Quem chega de fora precisa de pelo menos um mês para se adaptar a essa nova realidade. Por isso, La Rinconada é conhecida como a capital mundial da síndrome crônica da montanha. Essa condição, causada pela falta de ar, traz uma série de problemas de saúde: tonturas, dores de cabeça, zumbido nos ouvidos, coração acelerado e, em casos mais graves, até falhas no coração. Para quem sofre com isso, a única solução é descer para uma altitude mais baixa. Mas o problema é que, em alguns casos, os danos são permanentes. Você já ouviu falar de La Paz, a capital da Bolívia, certo? Pois bem, ela está a 3.600 metros de altitude, e lá cerca de 6 a 8% da população sofre com essa síndrome. Agora, imagine em La Rinconada, onde a altitude é ainda maior. 1 em cada 4 moradores vive com esses sintomas todos os dias. Mas como as pessoas conseguem sobreviver lá em cima com tão pouco oxigênio? Recentemente, cientistas descobriram que o corpo humano tem uma incrível capacidade de adaptação. Na verdade, é incrível como o nosso corpo consegue se adaptar a situações extremas. Um exemplo disso são os Sama Bajau, também conhecidos como os ciganos do mar. Por conta do ambiente que vivem, eles desenvolveram a incrível capacidade de enxergar debaixo d'água e prender a respiração por longos períodos, desafiando os limites da biologia humana. Curioso, não é mesmo? Pois temos um vídeo no canal que explora essa história fascinante, os Aquaman da vida real. Vai por mim, você precisa conferir. Mas calma, segura a curiosidade e termina esse vídeo primeiro, combinado? Voltando ao nosso destino nas alturas do Peru, em La Rinconada, os moradores de longa data desenvolveram uma habilidade incrível. O corpo deles consegue produzir mais células do sangue, ou os glóbulos vermelhos, para compensar a falta de oxigênio.
Essas células são responsáveis por transportar o ar por todo o corpo, permitindo que eles sobrevivam em condições tão extremas. Número 5. O sistema de trabalho. Cachorreu. Se você acha que já ouviu falar de trabalhos difíceis, o que acontece nas minas de La Rinconada vai te chocar. O sistema de trabalho por lá é tão informal que parece até uma loteria. As minas não têm qualquer regulamentação de direitos trabalhistas, o que significa que os mineiros estão à mercê da sorte. Antigamente, os trabalhadores passavam até 30 dias seguidos nas minas sem receber um centavo. Só ao final desse período é que recebiam algo, com base na quantidade de ouro que conseguissem extrair. Hoje, o sistema mudou, mas não necessariamente para melhor. Agora, impera o chamado cachorreio, uma espécie de loteria cruel. Os donos das minas não pagam salários fixos. Em vez disso, em 1 ou 2 dias do mês, os trabalhadores têm o direito de levar para casa todo o minério que conseguirem carregar, em sacos que chegam a pesar até 50 quilos. Parece uma chance de ouro, né? Só que não. A maioria das pessoas trabalha o mês inteiro sem saber quanto, ou se vai receber, vivendo na pobreza extrema. Número 6. Condições perigosas nas minas. E se a falta de um salário fixo já não fosse problema suficiente, as condições de trabalho nas minas são ainda mais sombrias. A saúde dos trabalhadores é constantemente ameaçada. Jornadas exaustivas, exposição a produtos químicos como o mercúrio e doenças pulmonares se tornam parte do cotidiano. Isso sem contar o ar rarefeito, que já falamos antes, que agrava ainda mais a situação. As minas de La Rinconada são extremamente poluídas e o risco de acidentes é assustadoramente alto. Explosões e colapsos de tetos são 25% mais comuns aqui do que em minas de países desenvolvidos. Não é à toa que a expectativa de vida dos mineiros na região é de apenas 35 anos. Para piorar, muitos trabalhadores sofrem de silicose, uma inflamação nos pulmões causada pela inalação constante de poeira de sílica. Segundo o Sindicato Nacional de Trabalhadores em Minas do Peru, praticamente todos os mineiros da região desenvolvem algum grau dessa doença ao longo do tempo. Essas condições brutais criaram uma cultura local em que os mineiros acreditam que, para enfrentar tanto sofrimento, precisam ser mulherengos e beberrões. E assim, o cenário de desespero só piora, o que nos leva a um novo cenário de terror, o da exploração de mulheres. Número 7. Exploração e trabalho forçado. Além de todos os problemas que já mencionamos, La Rinconada carrega uma realidade ainda mais sombria: o tráfico de mulheres e a prostituição. Muitas mulheres, incluindo adolescentes, trabalham nos bares e bordéis da cidade. E o mais chocante é que, entre elas, muitas são vítimas de tráfico humano, forçadas a entrar nesse universo cruel. Como dissemos anteriormente, entre os mineiros existe a superstição de que a sorte vem para aqueles que bebem muito e têm relações com mulheres jovens. E isso abre espaço para um problema terrível: a exploração infantil. Estima-se que mais de 1.500 adolescentes, entre 15 e 17 anos, oferecem serviços íntimos em busca de dinheiro para sobreviver. Calcula-se que mais de 2.500 mulheres estejam envolvidas nessa atividade contra sua própria vontade. Em 2016, uma operação policial de grande escala mobilizou mais de 900 policiais na tentativa de combater a escravidão sexual e o trabalho forçado na cidade. Durante a operação, mais de 300 pessoas foram resgatadas e 5 suspeitos de serem os responsáveis pelo tráfico foram presos. E esse não foi o único esforço. Anos antes, em 2012 e 2014, outras operações policiais resultaram no resgate de mais de 1.000 vítimas.
Contudo, passa ano e entra ano, e ninguém faz nada. Hoje, estima-se que o cenário esteja 3 vezes pior. Número 8. A cidade sem lei. Se tudo já parecia fora de controle, La Rinconada ainda carrega a marca de ser uma verdadeira terra sem lei. O isolamento geográfico e a ausência quase total de autoridades transformaram a cidade em um ambiente onde o crime corre solto. Assaltos, assassinatos e desaparecimentos são parte do cotidiano. E quando a polícia aparece, raramente consegue conter a onda de violência. Mas o perigo não se restringe às ruas. Nas profundezas das minas, os trabalhadores enfrentam outra ameaça constante: os primos. Esses ladrões armados invadem as minas para roubar ouro e equipamentos, atacando os mineiros e deixando um rastro de medo. Ou seja, sobreviver é um desafio diário, tanto dentro quanto fora das minas. Número 9. Sacrifícios humanos e relação com entidades demoníacas. Além da mineração e da criminalidade, La Rinconada está cercada por crenças e superstições antigas, que ainda moldam a vida de seus habitantes. Uma dessas práticas é o ritual conhecido como pacho ou pagamento à terra, onde os mineiros fazem oferendas às entidades demoníacas para garantir a prosperidade. Embora o pacho seja um ritual tradicional, onde agricultores agradecem a Pachamama, que é a Mãe Terra, por boas colheitas, no setor minerador ele assume um tom muito mais sombrio. Aqui, os trabalhadores fazem oferendas a uma figura sobrenatural associada ao diabo, chamado Tio de la Mina, uma entidade que supostamente governa o subsolo e decide sobre a sorte dos mineiros. O objetivo é simples: garantir que o ouro continue sendo encontrado. Essas oferendas começam com pequenos itens como cigarros, frutas e álcool, mas nas profundezas da superstição local, acredita-se que a oferta mais valiosa é a vida humana. A lógica é clara: quanto maior a oferta, maior será a gratidão desta entidade demoníaca e, por consequência, maiores os lucros. Isso alimenta os rumores de sacrifícios humanos em rituais macabros, algo que, de acordo com alguns relatos, ainda acontece na clandestinidade. Agora você entendeu o motivo de termos dito lá no início que o lugar mais alto do mundo está mais próximo ao inferno do que do céu. E por hoje, nossa jornada em La Rinconada chega ao fim. Se você ficou intrigado com as histórias sombrias e as condições extremas deste lugar fascinante, não pare por aqui. Continue explorando outros destinos surpreendentes e suas curiosidades inacreditáveis do nosso belo mundo. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e, se ainda não se inscreveu, junte-se à nossa comunidade de exploradores apaixonados. Para você que ficou até o final, o nosso muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.